para todos vocês. E só informar, né, como é que vai ser a aula de hoje, né? Eu tenho um pequeno assunto, que é o último assunto que eu vou passar na disciplina, que a gente vai falar do bloco Assign. E a gente vai ver que é um bloco bem fácil de trabalhar, mas ele acaba sendo interessante para a gente ter essa... Consegue melhorar um pouquinho a visualização ali durante a animação do esquema do Arena, né? Então, a gente vai ver esse bloco hoje e assim que eu finalizar o assunto, eu vou falar com vocês quanto à avaliação da disciplina nesse finalzinho, né? Então, hoje eu vou falar VT e vou falar também de V2 e também de VS. Falar aí dessas 3 avaliações depois que eu passar o conteúdo. Para começar, né, e para agilizar também, né, eu vou levar em consideração aquele modelinho que a gente finalizou a nossa última aula, né? Que é esse modelinho aí da fábrica de roupa, né? E nessa fábrica de roupa, né, a gente viu aí as 3 estações de trabalho, viu como animar tal. Mas hoje, como eu vou voltar a falar de um bloco, né, obviamente eu não vou apagar essa minha animação, né, mas hoje a gente vai voltar um pouquinho a trabalhar aqui nesse nosso fluxograma. O bloco que eu vou utilizar, ele já está até aqui selecionado, ele está no mesmo conjunto de blocos, né, do Basic Process, né? É no mesmo conjunto de blocos que a gente pega o Create, que a gente pega o Process, que a gente pega o Decide, que a gente pega o Dispose. Então, esse bloquinho que eu vou falar hoje, que é o Assign, ele está aqui dentro desse mesmo grupo. Ó. Tem o Create, tem o Dispose, o Decide, o Process, que a gente já viu. E descendo aqui embaixo, ó, a gente acha o Assign. Esse bloquinho Assign, ele acaba sendo interessante, a gente está utilizando ele, porque ele serve, por exemplo, para eu, por exemplo, criar uma variável ali no meu fluxograma, quando eu quero, por exemplo, contar a quantidade de entidades que estão passando ali naquele trecho do meu fluxograma. Né? Basicamente, eu criar uma variável para contar, né? Nesse exemplo que a gente está trabalhando, contar a quantidade de peças que estão passando ali. E ele também, além de servir como contador também, né? Tu atribui uma variável para aquilo ali, tu pode também estar mudando a animação do teu cenário naquele trecho. Por exemplo, tu pode, justamente quando a tua entidade, né, nesse caso aí a peça de roupa, quando ela passar em um determinado trecho, ela mudar aquela figurinha que a gente tinha escolhido para alguma outra, para ela ser representada de alguma outra maneira. E aí a gente vai ver no exemplo de hoje. No exemplo de hoje, o que foi que eu pensei? Quando a gente está falando lá do nosso bloco de side, né? Eu vou dar até um zoom aqui para a gente ver. A gente viu que quando ele chega aqui nesse nosso teste de qualidade, né? Ele tem 2 caminhos a serem seguidos, né? Que aí a gente deu uma porcentagem lá de 80% de sucesso, ou seja, 80% das peças de roupa vão estar ok, então vai dar uma verdade e elas vão para o estoque. E 20% das peças de roupa que chegam aqui, a gente disse que vai dar defeito, então elas voltam lá para a costura. Beleza.
que é que eu vou querer fazer nesse esquema? Para ele ficar mais arrumadinho. Porque vê que quando a gente coloca para rodar esse nosso esquema, a gente aplicou, né, lá no nosso esqueminha, né, esse esqueminha do pacote de roupa, né, a figura que representa aqui a roupa, né, ela lembra um pacotezinho, né, ó. A gente lembra como um pacote, uma embalagem de uma roupa, né? Então, foi a figurinha que a gente acabou utilizando. Só que, aí eu vou até avançar aqui um pouquinho na nossa simulação, acelerar ela um pouco. Foi demais. Quando ela dá defeito, vamos esperar uma dar defeito. Aqui deu sucesso, beleza, ela foi embora. Mas quando ela dá defeito, eu queria representar graficamente que essa pecinha de roupa, que quando desse defeito e ela estivesse voltando aqui, eu consegui ver graficamente que essa peça de roupa, ó, essa aqui que está voltando, ó, que essa peça de roupa é uma peça de roupa defeituosa. Eu queria modificar a figura dela para eu ficar vendo graficamente que aquela é uma peça de roupa defeituosa. Então, tipo, quando ela tivesse tanto nesse caminho de volta quanto aqui na fila de espera, eu tivesse a representação ali gráfica de que aquela entidade, né, aquela pecinha de roupa é uma peça de roupa defeituosa. Ou seja, eu consegui ver graficamente que aquilo é um retrabalho. Então, como é que eu vou fazer isso? Como eu adiantei, né, o bloco assign as duas principais funções, tarefas, na verdade, né, que a gente consegue fazer com ele, é justamente ou tu atribui um valor de uma variável, né, que tu vai, por exemplo, contando ali a quantidade de entidades que está passando naquele local, ou tu pode estar justamente modificando a figura dessa entidade. Eu, nesse exemplo hoje, vou mostrar essas duas possibilidades. Então, nosso bloquinho assign, que está aqui selecionado, o que é que eu vou fazer? Né? Eu quero que meu objetivo vai ser mudar a figura da minha entidade quando ela der defeito. Eu mostrar que aquilo ali é uma figura defeituosa. Então, ela dá defeito justamente quando ela sai daqui, né, do meu dispose, por esse caminho aqui que está selecionado, né, esse caminho de baixo, né, o caminho do falso, né, se a qualidade não foi legal. Então, primeiro eu vou posicionar esse bloco mais para cá, né, para a gente ter um espacinho para inserir. Eu vou inserir meu bloco assign justamente aqui. Repara que quando eu jogo um bloco no meio da linha, né, que eu fiz agora, ele já faz a ligação, né? Se a ligação não foi feita, né, ele acabou, se por algum motivo ele quebrou aí, né, e ficou sem a ligação, tu lembra que tu tem a opção de fazer manualmente, né, nessa figurinha aqui, ó, conectar, tu pode ir, né, e conectar manualmente aí o que foi quebrado. Beleza. Então, esse bloco assign, você dá um duplo clique aí, ele abre as opções dele, né? Eu vou colocar o nome dele aí de defeito. Vou colocar defeito só. E repara que aqui embaixo, né, tem os assignments, né? Que é composto dele, né? Então, o padrão não tem nada, tá vendo? Tem uma lista vazia, fim da lista, tá uma lista vazia. Por quê? Quando eu clico aqui em adicionar, eu posso justamente estar adicionando várias coisas. O que é interessante para a gente conhecer nesse momento, né? Como eu falei, tu pode estar adicionando uma variável aí no teu assign, por exemplo, sei lá, uma variável para contar aí deixa eu mudar o nome da variável, né? Tem aqui, ó, o nome da variável, vou colocar aí que é a quantidade de defeito. Quantidade de defeito. Beleza.
E eu posso dizer, né, que o novo valor dessa variável, né, ou seja, toda vez que passar uma peça ali, né, eu vou pegar essa quantidade defeito e somar mais um, por exemplo. Então, é fácil eu criar uma variável aí, ó. Aí ela já aparece aqui, ó. Dá um duplo clique aí para vocês verem com calma o que foi que eu fiz. Então, eu quero criar uma variável, então eu seleciono aqui, ó, variável. Então, a quantidade de defeito. Então, como é que vai ser o valor dessa variável? Ah, vou somar mais um no valor que eu tenho. Se for 0, fica 1. Se for 1, fica 2. Então, ele vai contando de 1 em 1. Para fazer relembrar um pouquinho o que a gente viu lá em Ciência da Computação 1 e 2, é o incremento, né, que a gente viu lá, né, dele ir contando de 1 em 1 cada vez que ele é acionado. Então, a quantidade de defeito aí, por exemplo, eu criei uma variável, máximo. Mas, enfim, meu foco aqui vai ser criar, mudar, né, na verdade, a figura quando ela der defeito, né? Eu conseguir ver que ela é uma peça defeituosa. Então, aqui, ó, eu clico nesse menuzinho Type, né? Repara que ele vai ter muitas coisas aqui. E o que eu quero escolher, ó, é isso aqui, ó. Entity Picture, né? Ou figura da entidade. Quando eu seleciono essa opção, ó, repara que eu só vou ter uma opção agora, que é justamente eu escolher qual a figura eu quero que seja aplicada na, no meu no meu modelinho, né? Então ele tem várias figurinhas aí que eu posso estar aplicando. Essas figurinhas que a gente está vendo aí são as mesmas figurinhas que aparecem aqui, por exemplo, no, nessa figurinha que a gente tem aqui. Só que no caso é o padrão, né? Ele pega as figurinhas desse modelo aqui. Se eu não estou enganado, é o do Office. Que ele vai pegar essas figurinhas aqui. O padrão são essas que aparecem lá. Então, sei lá, vou pegar essa aqui, essa vermelha aqui, ó. Essa vermelha aí, acho que o nome dela vai ser. Deixa eu ver, vai aparecer aqui. Paper Red, papel vermelho, o nome dessa figura. Então, eu vou selecionar lá para adicionar, adicionar Infinite Picture, eu vou procurar esse Red Page, pronto, aí. Então, quando eu, deixa eu colocar de novo aqui para vocês verem, né? Quando minha entidade passar por aí, por esse bloco, ela vai mudar a figura para essa figura que eu escolhi aí, de uma página vermelha. Ok. Então, repara que aqui, né, nesse mesmo bloco, eu estou fazendo duas coisas com ele. Eu estou aqui em cima mudando a figurinha da entidade, lá na minha animação, e embaixo eu criei uma variável. Depois eu desenho essa variável lá para ficar de contador. Né? Então, se eu volto aqui agora para a minha aplicação, né, para a minha simulação, né, vou dar um play aqui devagarinho para a gente ir acompanhando, acelerar só um pouquinho. Então, eu coloquei lá, quando der defeito, ele mudar, não vai ser mais essa figurinha. Olha aí. Repara aqui, ó, tá aquela minha figura que eu escolhi, ó. Ela tá voltando como uma peça defeituosa, né? Obviamente eu escolhi aqui uma figura lá aleatória, né? Só para a gente ter a representação. E repara que ela é bem diferente, ó, da figura tradicional, né? Que a gente escolheu. E outra coisa, né? Ela lá na fila, a gente consegue ter a representação gráfica. Ó, esse trabalho que eu vou executar vai ser um retrabalho. Eu consigo ver que é um trabalho diferente dos outros vizinhos dele. Né? Então, graficamente, eu estou mostrando que é uma peça de retrabalho. Né? Ela já vai ser a próxima aí, né? Que vai ser
tratada aqui no bonequinho, e a gente vai ver que essa figura, ela acompanha, ela vai aparecer aqui, quando ela for mandada lá para a inspeção novamente, a gente vai ver que é essa figurinha vermelha que vai estar acompanhando a execução dela. Então, repara que todas as outras figuras, né, elas estão lá na figura tradicional que a gente escolheu, né? Ela continua lá sendo aplicada. Só vou dar uma acelerada aqui, porque o processo de costura é um pouquinho lento, né? Mas a gente vai ver que daqui a pouco, ó, vou até diminuir de novo, para que está fazendo um retrabalho, a gente consegue ver. E não é um trabalho desses novos, né? Mas é uma figurinha que está ilustrando aí um retrabalho. Então, acelerar aí, a gente vai ver que já finaliza o processo de costura, ó. E, ó, está sendo analisado aqui esse retrabalho. Se der tudo ok, então ele vai embora para o estoque dele, né? Então, tem esse trabalho. Deu defeito de novo, voltou lá para o processo. Então, repara que com isso, agora a gente tem a nossa visualização melhorada, né? Repara que até agora eu tenho até mais de um retrabalho agora, por exemplo. Eu já tenho 2 retrabalhos aqui para ficarem aparecendo. Então, esse bloco assign, ele é legal por causa disso. Dá para a gente colocar essa representação. E eu posso até aproveitar, né? Porque eu criei uma variável lá, né? Que é a quantidade de defeitos, né? Então, eu posso inserir aqui, ó, a variável, né? Eu posso escolher lá a minha variável quantidade de defeito, ó, eu criei ela, e pronto. Eu posso deixar aqui um número inteiro, né? Texto não. Deixar 5 não, que ele não passa disso. Beleza. Eu posso criar uma variável aqui, ó, para ir contando justamente a minha quantidade de defeitos, né? Posso botar um textinho aqui para facilitar, né? Tipo assim, peças com defeito. E aí, aquela variável que eu criei, né? Eu posso deixar ela aí. Então, eu tenho aí, né, um contador aí para eu ilustrar. Vou colocar para rodar aí, ó, a gente vai ver que esse contador ele vai sendo atualizado cada vez que a gente tem, ó, uma peça defeituosa. Já passou uma peça defeituosa, então ele já contou uma. Se eu tenho mais outra peça que vai dar defeito, então ele vai contando, ó, deu outro defeito, então atualiza. Então, é massa, dá para a gente fazer isso. Professor, mas eu queria que depois que a peça passasse aqui pela costura, então, em teoria, ela não é mais uma peça defeituosa, né? Ela voltou a ser uma peça que vai ser avaliada aqui na inspeção, né? Então, eu posso mudar de volta a figura, né? Que nesse bloco assign aqui que o senhor colocou, o senhor está mudando a peça para aquela cor vermelha, né? Para dizer que ela está com defeito. Então, eu posso mudar ela de volta, né? Para mostrar que ela foi corrigida na costura? Posso. Mesma coisa que tu vai fazer aqui, né? Nesse caso, quando eu passar pela costura, então deixa eu abrir um espacinho aqui. Quando eu passar pela costura, bota aqui outra assign, para ele ajudar a gente aqui. Vou colocar o nome desse bloco assign aqui de costurada, só para a gente não se confundir. Eu vou adicionar, né? Vou pegar a minha entidade e vou mudar. Se eu não estou enganado, o nome dessa figurinha que a gente usa é package, de pacote, né? Então, pronto, estou mudando, né, a entidade, a figura da entidade para o pacote, né, que é aquela figura que a gente
acabou utilizando, né? Quando a gente criou. Então, tô ok aí, vamos ver lá no nosso esqueminha, né? A gente vai ter as representações aí e vamos ficar de olho quando aparecer uma defeituosa. Pronto, ó. Temos uma defeituosa já aqui na costura. Já já ela vai sair da costura e a gente vai ver que ela já sai, ó, já saiu com a figura corrigida. Ó, deu defeito de novo, então volta para lá. Repara que quando a figura sai, deixa eu acelerar um pouquinho aqui para a gente ver. Quando a figura sai da costura, né? Ou seja, a gente assume que ela não tem mais defeito, ó, ela já está saindo com a figura tradicional dela, ou seja, ela não é mais uma peça defeituosa. Então, repara que só da gente colocar aí dois blocos, né? Dois blocos assign, né? Nesse bloco aqui embaixo, eu mudo para representar o defeito na figura, né? E aqui, quando ele volta, né, para a costura, então quando ele sai da costura, ele volta a ser a minha figurinha de pacote de roupa. Eu também, com esse assign aqui de baixo, o primeiro que eu fiz, eu consegui criar uma variável para que ela fique contando aí, né, a quantidade de peças que foi corrigida na costura. Então, esse bloco, a gente faz isso, né, com ele. Como eu falei, é um bloco muito simples da gente tá trabalhando. Então, já fica isso aí para a gente adicionar ao conhecimento da gente no Arena. Eu queria perguntar se há alguma dúvida quanto a esse bloquinho do assign. Aí. Ah, repetir o segundo, beleza. O segundo bloco, né, Raul? Vou repetir agora. Nesse segundo bloco, e nesse nosso segundo bloco, né, que foi da roupa costurada, o objetivo dele foi a gente trazer a figura de volta. Né? A gente tinha alterado a figura para ela ficar mostrando que estava com defeito, né? Então, eu quero que a figura volte a ser o normal quando ele passar pela costura, né? Porque, em teoria, né, a peça que passou pela costura, ela já está ok. Então, nesse meu bloco assign, o que foi que eu fiz? Eu só adicionei, aqui, né, no botão adicionar, eu só adicionei isso aqui, ó. Eu selecionei a figura da entidade, né, do Entity Picture, e aqui eu selecionei a figura que representa o normal da minha peça, né? O normal da minha peça é justamente eu estar representando a minha entidade, né, com esse Picture Package, né? Ah, professor, não estou lembrado qual foi a figura que eu coloquei. Não tem problema, tu vem aqui, ó, no... Onde tu tá pegando aqui os teus bloquinhos, né? Por exemplo, quando tu pegou teu assign, se tu desce mais um pouquinho, tu tem essa tabelinha de entidade, né? Se tu seleciona ela, repara que aqui embaixo, ó, aparece justamente qual é a figura que tu está utilizando para representar essa tua entidade, né? Que é a minha entidade roupa. Qual é a figura que você está utilizando? Ah, a figura que eu estou utilizando é o Picture Package. Beleza. Então, aqui no meu assign, né, eu quero voltar a ser a figura do início, né? Então, eu seleciono lá, dentre as opções que ele dá aqui, o meu Picture Package. Então, é isso.
Deixa eu ver. Ficou claro aí agora, Raul? Dá uma olhadinha aqui no chat para ver se. É. Beleza, beleza. Alguém mais alguma dúvida? Vamos, vamos lá. Beleza, Francisco. Obrigado aí por responder. Então, vamos lá. Vamos falar de avaliações. Como eu havia combinado, né, com vocês, a nossa V2 são justamente a V2. A nossa VT são justamente os dois exercícios, né, que eu passei, né? O exercíciozinho, a modelagem lá do slide 8, né? E a modelagem do que a gente viu aula passada no slide 9, né? Que eu coloquei o prazo de entrega para hoje. Então, beleza. Nossa VT serão essas duas atividades. O slide 8 e o slide 9, né? Quem entregou as duas atividades, tiver tudo certinho, tem 10. Ah, professor, só mandei uma atividade. Lamento dizer, só vai ter 5. Então, a nossa VT são essas duas, né? O prazo é hoje. Eu não posso mais esticar esse prazo, porque eu tenho que lançar essas notas até amanhã. Então, é meu deadline. Então, hoje à noite vocês ainda podem mandar, né? Mas amanhã, mais tardar 2, 3 horas da tarde, eu já tenho que estar lançando essas notas no sistema AVT. Né? Então, AVT, nenhuma surpresa, né? Já foi combinado. São essas duas atividades. Beleza. Agora vamos para as novidades, que são as V2 e VS. A nossa V2, ela tem data para acontecer dia 10 de junho, ou seja, de hoje a 15. Eu vou até, pronto, vou até postar aqui esse calendário. Eu até postei uma mensagenzinha agora no Classroom aí para vocês acompanharem. É o nosso calendário. A nossa prova V2, ela está marcada para dia 10 de junho. Vai ser prova, professor? Não, não vai ser prova, vai ser um projetinho. Projetinho no Arena, que eu vou passar daqui a pouco as informações desse projetinho, como vai ser. Nada complicado demais. Coisa que vocês já estão dominando. Então, dia 10 vai ser a entrega e a apresentação desse projetinho. Vai ser no horário da nossa aula, dia 10 de junho. A aula do meio, né, que é a aula de semana que vem, é a aula que eu vou estar acompanhando vocês nos projetos. Tenho uma pequena entrega para fazer semana que vem, que eu vou passar aí para vocês o que é. E a entrega final, né, com a apresentação, no próximo dia 10. Beleza. As outras quartas-feiras, o que será? Na quarta-feira, dia 17 de junho, é segunda chamada. Ou ninguém perdeu a V1, então tá tranquilo. Então, dia 17 de junho vai ser a segunda chamada para V2, de quem teve alguma dificuldade aí. Dia 24 de junho, feriado, São João, né? Então não tem nada. E a VS, eu espero que ninguém vá, a VS dia 1º de julho. Então, nosso calendário aí, nos nossos próximos 4 encontros, é esse. Semana que vem, a gente está desenvolvendo esse projeto, né, que eu vou passar para vocês. Então, a gente vai se falando. Dia 10, AV2, né, ou seja, a apresentação do projeto. 17, segunda chamada.
e 1º de julho a avaliação VS. Então, é isso. Vamos dar os detalhes agora do projeto. Vou até compartilhar a tela aqui com vocês. E primeiro deixa eu ver aqui o chat, se teve alguma dúvida. Não. Francisco e Patrícia aí foram os últimos que falaram. Então, ok, sem dúvida. Vamos falar então do projeto. Que danado vai ser o projeto? O projetinho de V2, ele vai ser em trios. Então, eu já sugiro aí vocês irem se dividindo em trios, de maneira que sejam com pessoas mais próximas, né, que acabam facilitando aí a comunicação entre vocês. Então, esse PDF aqui é só o rascunho, né? Lógico que nesse tópico aqui eu ainda vou inserir, né, os trios que foram definidos aí. E o projetinho, ele vai ter 3 partes, basicamente. Qual é o grande objetivo desse projeto? Eu quero que vocês modelem no Arena alguma atividade sua ou do seu trabalho, ou do seu estágio, enfim, alguma atividade rotineira que você tem e que você consiga pelo menos ter os dados aproximados ali, né, da ordem de chegada e da ordem de trabalho de cada coisa, para que você possa simular esse modelo no Arena. Como eu falei, né, eu prefiro que seja algum esquema real que você tenha, né, alguma atividade que tu tem no estágio, ou no trabalho, ou, enfim, alguma atividade que tu consiga modelar no Arena. Professor, eu não trabalho no estágio. Então, inventa. Inventa aí que tu tem um imposto, inventa que tu tem uma fábrica, alguma coisa. Inventa e inventa os dados. Se tu tiver como usar dados reais, melhor ainda. Né? Se não, a gente inventa esses dados. Então, a primeira parte do projeto é justamente tu fazer o levantamento dessas informações. Né? Então, como eu te falei, né, observar lá qual é a frequência de chegada das entidades. Entidades que aí vai depender, né? Se for uma fábrica, a entidade é a peça, né? Se for uma loja, a entidade é o cliente. Então, se for um posto, foi o que eu falei, né? A entidade é um carro. Então, tu adapta aí, né? A entidade para o que for no teu modelo, né? Então, tu vê os dados lá da frequência de chegada, observar, né, essa frequência, se ela é normal, triangular, exponencial, etc. Ou é uma constante, tipo, chega gente a cada 3 minutos, a 5 minutos. Então, enfim. Identifica lá o trabalho e o respectivo tempo, né, de cada um, né, as fases e tal. Observa também esse cenário, né, tipo, o tempo mais comum de trabalho é 10 minutos, mas, tipo, nunca é abaixo de 7, nem nunca passa de 15 minutos. Então, tem esse dado aí também, né? Vê também se tu tem aquela coisa, né, de gastar tempo quando ele está se deslocando. Então, enfim, a primeira fase, eu quero que tu levante as informações. E todas essas informações, repara que é meio detalhada a coisa aí, né? Eu quero que vocês me mostrem isso próxima aula, dia 3. Então, próxima aula, eu só quero a ideia da modelagem e as informações direitinho, porque tu já meio que vai ter, semana que vem para mim, né? Eu vou modelar porque eu quero ver quanto tempo o cara está gastando na fila, ou eu quero ver se eu aumentar o número de atendimentos ou de recursos que eu tenho, eu consigo diminuir a fila. Então, enfim, tu levantando esses dados, tu meio que já começa a ter a noção de qual é o desafio que tu vai ter nesse modelo. Então, eu quero que os grupos, né, semana que vem, me apresentem isso, né? A ideia, professor, a gente vai modelar tal coisa. Essa tal coisa, os dados são esses. Ó. A gente tem
esse fluxo aqui, né, de trabalho, cada tempo, tal. Então, tudo detalhadinho. Eu quero isso semana que vem. Só a ideia inicial para isso daí. Beleza. Então, semana que vem, eu já vou observar esse modelo que vocês vão me trazer, né? E já vou dar possíveis direcionamentos, né? Do tipo, ó, tem cuidado nisso, ou foca nesse caminho, melhora isso na modelagem. Então, tem os dados aí, né? Então, é isso. As outras duas partes, aí essas vão ser entregues semana que vem. Na verdade, se você quiser me mostrar tudo já semana que vem, beleza. Mas eu vou cobrar essas partes B e C só dia 10, né? A primeira parte, que é essa letra A aqui, eu quero semana que vem, dia 3. As outras duas, dia 10, né? Mas se você já quiser mostrar um rascunho semana que vem, eu estou aí para ajudar. Então, o que é para ser entregue no final é justamente a modelagem, né? Então, tu vai pegar toda essa ideia inicial lá da parte A e tu vai representar tudo isso no Arena, utilizando todos esses conceitos que a gente viu hoje, né? Então, ter lá o conceito e representar as estações de trabalho, os processos, representar tudo isso lá, né? Obviamente, criar a animação desse modelo, né? Ou seja, só criar o fluxograma, não. Cria o fluxograma e cria também a animação, né? É por isso que eu baixei esse bloco assign, né? Porque se tu quiser aplicar ali, né, para mudar um pouquinho as figuras das entidades, tal, então tudo isso é feito. Então, beleza. E além, né, dessa modelagem, né, não é só entregar o arquivo, né, mas eu quero que você apresente ele, né? Então, aí a diferença aqui, né, eu peço aí um relatório. Na verdade, o relatório que eu quero que você faça é justamente durante a apresentação, né? Então, mostrar lá o cenário que você modelou, tentar explicar ali como foi o trabalho dos dados, né? Enfim, mostrar aí o atual volume que tu tem. Então, e obviamente eu tenho aqui esses questionamentos, né, que eu posso fazer, né, que eu coloco aí. São justamente os questionamentos que eu posso fazer semana que vem para tu aplicar no modelo, né? Então, tu destaca isso que eu alertar no teu trabalho. Então, eu só peço, né, que obviamente tu não represente algo tão bobo, né, mas que pelo menos no modelo que tu queira representar, né, tenha pelo menos duas estações de trabalho e pelo menos um bloco de side, né, para ele fazer aquele loop lá, né, para representar um retrabalho, algo do tipo. Então, o que eu quero é isso. Antes de dividir os grupos, eu só queria perguntar se ficou alguma dúvida quanto a isso aí. Se ficou alguma dúvida ou não. Se não, a gente começa a dividir os grupos agora para a gente já ficar definido. Beleza? Nenhuma dúvida? Então, beleza. Vamos, vamos dividir os trios. Então, vamos começar. Tem algum trio aí já feito? Professor, boa noite. Olá, tudo bom? Tudo. Bota o grupo aí. Eu, Leila e Eliseu. Pode Peraí, vamos lá. Ana Paula, Leila, Rosângela, né? ser? E Eliseu Correia. É. Pronto. Ana Paula, eu
vi lá, eu vi que tu ainda continua com aquele probleminha, né? Mas eu vou dar uma olhadinha, qualquer coisa eu respondo aquele teu e-mail. Tá, eu já mandei e continua, e eu tive que ir na casa de 2 pessoas. Não saia de casa não, pelo amor de Deus. Ah, menina, eu tive que resolver, porque fez também e deu o mesmo erro. Não sei o que é, não. Mandei para o senhor. Beleza, eu vou dar uma olhada. Mas fique tranquilo, aqui dava para ver que não era erro assim de montagem, não. Acho que foi algum erro de digitação, alguma coisa. Não, mas 2 pessoas fez do zero e tá dando a mesma coisa. Eu digo, não, deixa, eu vou mandar assim mesmo. Mas eu só depois e aí. Beleza. O Arena, ele tá travando muito o meu computador. Ele é pesadinho, esse programa. É. Ele tá travando. Oxe, ele tá travando. Mas tá bom. Tudo bem. Anotou aí, né? Anotei. A Francisco aí ainda tá vendo. Anchieta, pode falar aí, Anchieta. Vamos lá. Tem aí Ana Paula, Eliseu e Leila. Esse é o primeiro grupo. Deixa eu ver aqui quem é que está no grupo, né? Pronto, Leila e Eliseu já estão aqui junto com Ana Paula. Beleza. Ana Paula, Eliseu e Leila, eu já peguei o nome de vocês aqui, vocês já estão com o grupo. Então. Professor? Então, opa! Boa noite, E aí, professor. Anderson? O meu é Anderson, Welton e José Anchieta. Anderson, Anchieta e Welton Kennedy, né? Isso. Isso. Beleza. Anchieta mandou eu avisar o senhor que ele ligou o áudio dele, mas não conseguiu falar com o senhor. Tranquilo, Anchieta. Qualquer coisa tu manda aí no chat. Aí eu vou lendo aqui. Paulo Vitor está perguntando se pode ser em dupla. Rapaz, tem 18 pessoas na sala, né? Então dá trios certinhos, entendeu? E se eu abrir para uma dupla, aí ou vai ficar alguém sozinho, ou vão, no lugar de 2 trios, surgirem três duplas, entendeu? Então, bora fazer em trio, que aí não fica ninguém só. Por enquanto, tu tá com quem aí nessa tua dupla? Qualquer coisa a gente pode ver alguém que faltou, né, para encaixar nesse teu grupo. Que aí a gente tenta ver, né, quem tá por aí. Pronto, Rafael, beleza. Então, terceiro trio aí. Tu já tá encaixando o Rafael, no caso, né? Então, Paulo já tem. Paulo e Rafael. Beleza. A gente vai ver aí. Deixa eu finalizar aqui a gravação da aula, né? Para a gente não perder tempo para quem for assistir depois. Mas vamos lá, eu quero o nome dos grupos.